solidária, definição, dinâmica e realidade. Ele que é do Instituto Biovida, vai falar um pouquinho mais sobre isso. Gente, bora. Energia positiva. O cara vem aí. Derson Oliveira. Seja bem-vindo. Bom dia! E aí, pessoal, tudo bem? Maravilha, vou deixar aqui, ó, só para fazer inveja, ó. Olha a caneca que linda, da nossa segunda edição. Maravilhoso. Esse aqui nós vamos sortear depois, né? Como é que é? Olha só, hein? Ficou maravilhoso, olha só. Parabéns, essa é a nossa segunda edição. Tá sendo assim, eu não pude vir nesses 2 últimos dias, porque a gente está desenvolvendo outro projeto lá em Ceilândia, né, falando exatamente de economia solidária. Tá muito bacana lá, só que lá é um curso que vai durar 90 dias. Né, e eu estava lá vendo os posts, vendo tudo acontecer aqui, eu louco para vir, né, para sentir essa energia, para sentir essa disposição. E a gente gosta de fazer isso. O Hélio fala assim: Décio, eu quero te chamar para um projeto. Eu falei: Hélio, eu já faria de graça. Sendo remunerado, melhor ainda, né? A gente vai falar aqui hoje quem gosta de produzir e de ter resultados. Quem gosta de ganhar pelo seu mérito, pela sua produção. E por muito tempo a gente teve o terceiro setor como algo que era somente pelo social. Mas vamos fazer o social pelo empreendedorismo? O que vocês acham? Empreender no terceiro setor. Pessoal, e isso acontece de forma natural. Qual que é a regra? Para eu ganhar, necessariamente você não precisa perder. Vamos ganhar juntos? Vamos ou não vamos? Vamos produzir e ter resultados? Vamos prosperar juntos? Eu estou achando que ninguém aqui está querendo produzir e ganhar dinheiro, não. Vou perguntar de novo. Vamos prosperar e ganhar juntos no terceiro setor? Ah, começou a melhorar. Pessoal, o Décio é esse cara que sempre sonhou em fazer algo grande. O mesmo trabalho que você tem para fazer pequenas coisas é o mesmo que você tem para fazer grandes coisas. Então, não tenha medo, se desafie, seja disruptivo, transforme, seja o novo que vai acontecer. E eu estava falando com o Hélio, há uns 20 anos atrás, pelo menos, não existia QR Code. Eu descobri essa tecnologia no Japão, e eu cheguei para o Hélio, mostrei o QR Code e falei: Hélio, isso aqui vai mudar o mundo. Há mais de 20 anos, não é isso, Hélio? E o Hélio falou: esse cara é doido. O Hélio, que é meu amigo, visionário, mais do que eu. E ele falou: isso é loucura, como que esses quadradinhos aí vai mudar tudo? Esse cara tá maluco. E eu falei: Hélio, vai mudar, vai mudar. E mudou. Hoje todo mundo sabe o que é um QR Code, né? Particularmente todo mundo usa um QR Code hoje. O Pix, que é a nossa moeda digital, né? Ela veio trazer esse advento do QR Code. Então, são mais de 20 anos que a gente vem trabalhando nessa questão de trazer essa experiência humana, de fazer essa gestão de novos negócios. Né? Então, a gente tem um caminho que a gente vem trabalhando aí, tanto na Humanas, né, dentro da minha área, a área de filosofia, né, de crescimento humano, de desenvolvimento. Eu falo algo assim: eu quero meus amigos todos ricos. Então, quer ser meu amigo? Vamos ficar ricos juntos. Juntos. Nós só vamos conseguir construir algo grande se todos nós produzirmos riquezas, se nós formos ricos. E quando a gente fala rico, o pessoal leva muito para o lado financeiro. Não, você tem o capital social, todo mundo acredita no capital social. Você tem o capital intelectual, você tem o capital trabalho. Então você tem vários capital que você emprega diariamente na sua vida, tá?
Então, eu sempre falo o seguinte: seja bom no que você já é extraordinário. Seja bom no que você já é extraordinário. Então, eu tenho um dom, eu tenho uma estrutura que muitas vezes o Hélio não tem, e vice-versa. Então, a economia solidária, nós vamos falar muito nessa união, nessa divisão. A regra é simples, é somar para dividir e multiplicar. Então, a gente divide tarefas, a gente soma conhecimento, a gente multiplica em termos de negócio, a gente se faz grande quando a gente compartilha da mesma ideia, do mesmo propósito. E aí tenho alguns amigos, tem amigos que o Nil mesmo tinha uns 2 anos, né, Nil? Que a gente não se via, tem a graça que eu tive o prazer de encontrar aqui, né? E há mais de 2 anos que a gente não se via. E quando a gente senta na mesa, parece que a gente parou a conversa ontem. Mas por quê? Porque a gente comunga da mesma ideia, uma ideia de crescimento, de prosperidade, de fazer com que a nossa comunidade, que a nossa cidade, que o nosso país seja grande. Então esse tem sido o nosso desafio. Então o que o Décio faz? Ele fez e faz a criação e implementa soluções hoje muito voltada para a área financeira, né? A gente vai falar muito isso aqui no decorrer do nosso bate-papo, mas construir uma estrutura bancária, nós fomos o primeiro banco digital de Brasília, a primeira experiência de banco digital de Brasília. Cheguei para o Hélio, que sempre o Hélio, a gente está junto, né? 2 doidos quando se encontram, se reconhecem, né? E cheguei para o Hélio e falei: olha, está aqui, ó, uma maquininha, a nossa empresa nasceu aqui. Ele falou: de novo? Antes era QR Code, agora você quer ser banqueiro? Eu falei: pô, vamos ser, cara, vai dar certo. E nós fomos a primeira experiência de banco digital de Brasília e do Brasil, 100% compartilhado. Está lá, abre o Bibank, está lá, o site está no ar ainda, tá? Primeira solução de banco digital do Brasil, 100% compartilhado. Nós fizemos essa experiência e foi exitosa, foi muito grande a estrutura. Então essa questão, hoje ela evoluiu, a gente passou pela fintech, agora nós vamos estar falando aqui algo interessante, que é aqui, ó, Web3, blockchain. Todo mundo já ouviu falar nisso aí? Web3, blockchain, né? Inteligência artificial. E aí a gente fala muito hoje, quem não conhecer de Web3, blockchain, inteligência artificial, vai ficar fora do mercado. As IAs irão substituir o ser humano? Não fará isso, mas as pessoas que não utilizar de novas tecnologias ficarão à margem da sociedade. Tá? Inclusive, lá a gente está falando muito, né, no curso lá de Ceilândia, nós estamos mostrando o poder do marketing digital, da inteligência artificial, de como que você vai interagir com ela a partir de agora. Então, hoje, falando sobre economia solidária no Brasil, eu vou até substituir, eu vou pedir licença a vocês, eu vou entrar com a legislação que regulamenta agora esse setor, tá? Vou pegar uma colinha, porque minha área não é área jurídica, então eu tenho que me alicerçar aqui nos termos. Deixa eu só abrir ela aqui rapidinho, né? A lei, ela é 15.068 de 2024, chamada de Lei Paulo Singer. O que ela faz? Definição e reconhecimentos. Opa! Fugiu um pouco. Vamos lá. Então, a lei, ela é 15.068 de 2024, né? Definição e reconhecimentos. Ela formaliza o empreendedorismo e a economia solidária, tá? Os princípios. Baseia-se na autogestão, comércio justo. Minha amiga Paola falou isso. Solidário, gestão democrática e distribuição de riquezas.
O Sistema Nacional de Economia Solidária, estrutura e coordenações de apoio. A alteração ao Código Civil. O empreendimento agora são reconhecidos como sujeitos e de direito, com personalidade jurídica. O objetivo, fomentar o crédito, a produção e a comercialização através do fomento solidário. Tá? Então, só para a gente ver que hoje nós estamos também nos alicerçando também no regulatório. Né? A gente vai ver no decorrer desse processo que a gente tem algumas questões que elas muitas vezes se tornam impeditivas para que a gente regule, né, que a gente faça acontecer. Então, hoje, nós temos muita coisa ao nosso favor. O primeiro é a regulação. Né? Então, existe um marco regulatório que ele nos concede esse direito de produzir e fomentar através da economia solidária. Tá? Então, aqui nessa parte, a gente tem uma estrutura que ela se desenvolve da seguinte forma. Então, quando a gente vê aqui a economia de mercado, o foco está onde? No capital, no lucro. Né? Quando a gente vai para estatal, o foco está na redistribuição e é o processo que a gente chama burocrático. É aquele processo que muitas vezes a legislação, a regulamentação impede que a gente avance. Né? E depois nós temos o que? A economia solidária. A economia solidária, ela vai estar voltada para o trabalho e a distribuição de riquezas. O social. Agora vocês estão vendo, não é o social pelo social, é o social pelo trabalho e pela produção e a redistribuição de riquezas. Deu para entender um pouco mais? Porque quando a gente vem aqui para a economia de mercado no foco do capital, na maioria das vezes, algumas empresas, ela trabalha o capital pelo capital. E fica em segundo plano, por exemplo, o desenvolvimento da comunidade, a geração de riquezas naquela comunidade. Então, é aquela empresa que ela vem, vamos pensar numa empresa extrativista, ela vem ali, ela extrai tudo daquele solo, daquela região, ela extrai todas as riquezas naturais e ela vai embora e deixa uma população pobre. Né? Aonde a concentração de renda está na mão de um dono, de um único dono, ou de um grupo pequeno, que não promove o que é a riqueza na região. Quando a gente vai para a economia estatal, a gente tem um outro problema. A gente tem aquele problema burocrático, aquele problema de um grupo político que também não redistribui a riqueza naquele fomento ali daquela cidade, daquele município. E aí também você tem uma trava. Agora, quando a comunidade se une e ela faz um modelo cooperativista, um modelo associativista, aonde ela pode produzir bens de consumo e serviços também, isso pode movimentar toda uma comunidade e fazer com que todos os nossos amigos fiquem ricos. Né? Agora, isso é um modelo que a gente tem que começar com a gente. Porque eu falo o seguinte, o maior problema não é tirar a pessoa da pobreza, é tirar a pobreza da pessoa. É inverso. Pobreza é mentalidade. No dia que eu decidir se tornar rico, eu vou me tornar rico. A riqueza, ela é para todos. Agora, para quem vai lá, se desafia, que busca romper, a gente fala muito de ser disruptivo, quem enfrenta os medos diários. Então, qualquer um aqui é capaz de se elevar, mas qualquer um tem a disposição para isso, já são outras coisas, né? Então, a pobreza, eu cresci dentro de Planaltina. Hoje eu posso me falar que eu sou milionário. Ah, Décio, mas você tem 1 milhão na conta? Não. Eu tenho um capital intelectual, principalmente, que isso nos torna milionário. Então eu posso estar descapitalizado momentaneamente, mas até mudança de consciência. Nunca fale para você que você está quebrado, que você está sem dinheiro, que eu estou arrebentado.
que eu estou falido. Eu estou momentaneamente descapitalizado. Repete comigo. Eu estou momentaneamente descapitalizado. Momentâneo. Então, esse cuidado que nós temos que ter diariamente. Então, é mudança de quê? Sair da linha da pobreza, ela, primeiro, está aqui. É você romper com a mentalidade da pobreza. E aí, posse coletiva. Então, quando a gente vê vamos ver os 4 pilares. Os meios de produção pertencem a quem utiliza na posse coletiva. Então, se eu utilizo daquela estrutura, ela é comum. E você vê que isso vai se reorganizando. Por exemplo, eu não gosto de fazer nada só, tá? Se qualquer projeto que eu for fazer, o que é que eu vou fazer? Eu vou chamar alguém. Eu não consigo desenvolver só, isso faz parte da minha característica. Então, por exemplo, hoje, está muito na moda, antes era o co-work, né? A gente dividia. Hoje a gente faz hub de negócio. Né? Então, o hub de negócio, por exemplo, eu tenho um escritório que eu compartilho com vários outros parceiros de várias outras empresas. E a gente tem um espaço muito bom, um espaço coletivo. Né? Então, isso se chama hub, mas você vê que é a mesma coisa falando da posse coletiva. Autogestão, gestão democrática com participação direta e representativa. Então, as cooperativas, quando elas se estruturam, normalmente, um voto, um associado. E depois, claro, foram se modificando, as cooperativas se tornaram muitas vezes grandes e precisaram, muitas vezes, trazer mão de obra especializada. Uma das cooperativas hoje, por exemplo, agrícola, que nós temos como case, a Aurora. Alguém já ouviu falar na Aurora? Está presente em quase todos os mercados. E ela é uma cooperativa. É a maior cooperativa da América Latina. Da Aurora. Foi a única que não foi comprada por grandes players, que eu vou evitar falar o nome. Né? Mas os grandes players compraram todas. Compraram só frango, compraram um monte, mas não compraram a Aurora. Por quê? Uma cooperativa estruturada, com a gestão que continua crescendo. Né? A pluralidade econômica, né? Recursos mercantis, estatais, não monetários, né? Repartição justa, destinação, você recebe pela sua produção, pelo que você entrega. Né? E eu sempre falo, pessoal, trabalhar é igual a produzir? Tem gente que trabalha muito, chega no final do dia e não produziu nada. Então o pessoal vira para mim e fala, poxa, trabalhei muito. Eu falei, legal, e quanto que você produziu hoje? O que vale é o que você entrega no final do dia. Tá? Então ele falou, pô, você está sendo muito capitalista. Gente, não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis. Então aqui, essa questão, ela começa a mudar aqui, ó, dos anos 90, a seção, a crise. A gente sempre fala crise. O brasileiro é especialista em crise. É o país que mais se especializou em crise, se chama Brasil. Quantas crises nós já vivemos? Pois não? Crise. CRI. Então, na crise, eu estava conversando hoje, acho que eu estava conversando com ele e com a Graça. E a gente vem com projetos, a gente vem conversando, e quantas idas e vindas nós não já tivemos? Eu já vivi do caviar, rapadura, não sei quantas vezes. Minha vida é uma roda gigante. Estou rico, estou pobre, estou rico, estou pobre, estou rico, estou pobre. Né? Falei, caraca, mas é preparação. É Deus te preparando para algo grandioso. Eu não sou homem para fazer coisas pequenas. Eu sou homem para fazer coisas grandes. Para deixar para a humanidade, para a eternidade. É assim que nós temos que pensar. O que você devolve para a sociedade? O que você contribui para que o seu mundo seja melhor? Então tem pessoas que querem mudar o mundo, né? Mas eles não conseguem mudar o seu próprio mundo. Comece a impactar dentro da tua casa,
dentro do teu condomínio, dentro da sua cidade, do seu município, que aí você vai impactar o Brasil, você vai impactar o mundo. Então são pequenas mudanças que você faz diariamente na tua vida, é que altera todo o ciclo de vida. O mundo é perfeito, a imperfeição somos nós. Então se nós conseguirmos direcionar essa vela e fazer com que o nosso barco navegue a favor, a gente vai construir grandes negócios, a gente vai construir grandes ideias, né? Criação da Secretaria Nacional de Economia Solidária, o SENAI, e marco das políticas públicas. Então a gente está sempre ali, você tem ali o Estado regulador, e alguém me pergunta sempre, o que é o bom do Estado? É o Estado macro ou o Estado micro? Eu sempre respondo, o Estado necessário. O Estado que não me impeça de crescer, mas que não me deixe subjugar o menor. Esse é o Estado que a gente almeja. Esse é o Estado que a gente espera. Nem grande, nem pequeno, necessário. Que não me impeça de crescer, mas que não me deixe subjugar o menor. Não é o sonho? Não é a utopia linda? Mas nós vamos chegar lá, nós vamos conseguir. Né? Presente, institucionalização e criação do CIES para mapear a realidade e orientar o fomento. Então hoje o CIES, eles têm esse sistema de economia solidária, aonde eles apresentam para a gente dados que possa medir isso aí. A gente está falando aqui, ó, o retrato do mapeamento no Brasil, quase 20 mil empreendimentos foram mapeados, aonde 1,4 milhões de pessoas associadas, né? 54% é na concentração rural. O rural, ele aprendeu muito a fazer isso, o agro, que a gente fala, ele aprendeu muito a quê? A se consociar, a produzir em parceria, né? A dividir o pão. Então o agro, ele aprendeu isso mais do que a gente. A gente que é, quando a gente está lá no interiorzão, né? Aí o cara vai lá, compra uma galinha, né? Ele tem uma galinha, ele corta ela e divide com o vizinho. Vamos matar um porquinho, compadre? Vamos, divide. Né? Ó, compadre, eu estou com um pouquinho de pasto aqui, por que você não traz seu gado para cá? E aí a gente tem um resultado em comum. Você traz o gado, eu cuido do gado, a gente já viu que era a que chama de meia, né? Usava muito isso aí, né? Então, parte meia, né? Então, isso fez com que o nosso irmão do campo, ele fosse mais voltado para o cooperativismo. E aí surge a primeira cooperativa de crédito, que é o Sicredi, né? Então o Sicredi, ela é a primeira cooperativa, depois aqui na nossa região tem muito Sicobi, né? E o Sicobi nasceu também dessa necessidade de fomento numa cidade pequena no interior de São Paulo. Aí você tem o Sicobis e tem o Bancob. O Bancob é o banco que sustenta as Sicobis, né? Que são cooperativas que hoje ela não é só mais do agro, eu posso, por exemplo, me inscrever para ser uma associação de jornalista e ter o meu Sicob voltado só para a profissão de jornalistas, né? E assim se estruturou toda a rede de Sicobis, por exemplo, tá? Então, o nosso irmão do campo, ele aprendeu mais cedo que quando ele compartilha, quando ele divide, ele soma e multiplica. Tá? Eu conheço um fundo, esse fundo ele é um fundo que ele só gere em torno de 20 a 30 grandes produtores no Mato Grosso, e os números são impactantes. Um relatório que eu tive com um amigo que é fomentador desse fundo, eles movimentaram no ano passado 10 bilhões, tá? Fomentaram mais de 10 bilhões, o fundo teve uma lucratividade grande, 2% de endividamento, ou seja, pessoas atrasaram as parcelas, e 0% de inadimplência. Isso são números que, para nós do mercado financeiro, é lindo, é extraordinário. Tá? Mas porque eles sabem que a manutenção do fundo de apoio ao cooperativismo deles é importante para manter eles no mercado e a operação saudável. Então, olha a mentalidade, como quando você tem uma mentalidade de somar, de compartilhar,
ela muda a região. Tem uma cidadezinha aqui agora que está se formando como uma fronteira nova do agro. E aí, isso eu tenho muito acesso, porque constantemente a gente faz liberação de crédito, então chega muito projetos para a gente. A cidade é pequena e hoje ela está faltando, por exemplo, moradia. E ela é uma fronteira agrícola, esqueci o nome dela aqui, Mato Grosso também. Tá? E aí o que acontece? Também, mas é outra agora, Nil, que eu fiquei espantado, ela tem menos de 20 mil habitantes. A renda per capita anual ultrapassa a 60 mil reais. Tá? A renda per capita. Olha só o que nós estamos falando. A cidade é rica, a cidade tem escola de excelente qualidade, tá? Tem transporte, tem tudo o que precisa. Mas por quê? Ela é muito fomentada dentro do cooperativismo agrícola. Então, olha o que nós estamos falando. Então, quando você tem um modelo cooperativista, muda toda a estrutura da sua vida, da sua comunidade, da sua cidade. Né? 40% está localizada no Nordeste. Então, você vê que a necessidade faz o homem. Regiões que não têm, talvez, a acessibilidade, a qualidade de vida que nós temos, elas se destacam porque não tem outra forma, é pela necessidade. Pela necessidade. Agora vamos lá, pessoal. É melhor você investir em algo por necessidade ou por oportunidade? Por oportunidade. Aí a pessoa fica ali, está se afogando, e ela fala, vai melhorar, e vai se afundando, mas vai melhorar. Aí ela parece que ela tem que passar por essa situação para poder romper isso aqui e poder pensar diferente. E aí ela já chega muito cansada, ela já chega muito estressada, tanto financeiramente, como fisicamente, emocionalmente. Então, vamos pensar nas oportunidades que surgem diariamente, nas oportunidades de mercado que todo dia bate na nossa porta. Mas agora a gente tem que estar preparado, né, Graça? A Graça a gente estava falando, preparação. Tá? Então, para você se preparar, um exemplo, um evento desse aqui, quantas pessoas que poderiam estar aqui com a gente na coletividade, se preparando? Parabéns a vocês, uma salva de palmas para vocês, né? Porque vocês merecem, porque numa sexta-feira, com calor, com tudo isso, e agora a gente aqui, né, trocando ideia, fazendo esse bate-papo maravilhoso, é fantástico. Né? Então, olha, 40,8 está localizada hoje no Nordeste. Então, o nordestino também, pela sua dificuldade, ele começou a ver que se ele se une, ele consegue crescer. Tem um projeto que eu amo, esse projeto, que é um projeto voltado para a economia solidária, que é o Crédito Amigo, que foi do Banco do Nordeste. Né? Então ele junta lá 3 pessoas, né? E um vai validar o crédito do outro. Né? E esse crédito, eu me encanto com ele, porque ele é um microcrédito para a produção local, aonde um vai avaliar o outro e vai dar subsídio para que esse fomento possa movimentar a economia. Ideia fantástica. Eu já tentei fazer ele aqui em Brasília também, né? Mas vamos lá, né? Diversidade e produtividade, 56,2 é produção e comercialização dentro dessas cooperativas, tá? 20,1 é consumo e uso coletivo. 13,3 é comercialização. Né? Então, esse é o mapa que nós temos hoje, né, que vai dentro do setor produtivo. Tá? As associações, 60% das associações, predominante, especialmente ao rural. 60% hoje está no setor rural. 30,5% em grupos informais, tá? Que fomenta, mas que não tiveram a coragem, né, de poder se estruturar como CNPJ, seja uma associação, seja uma empresa. Por que isso acontece? Isso acontece muito devido à questão do regulatório, né, do fiscal. A pessoa realmente, a gente tem um fiscal hoje que ele
de certa forma, ele pune muito o empreendedorismo. Só quem empreende sabe como que é difícil hoje manter a carga tributária. A gente precisa, urgentemente, tivemos uma reforma tributária, né, Nil? Mas que mudou pouca coisa, né? E a gente vai precisar, e do nosso lado aqui a gente fica construindo soluções para reduzir, né, a carga tributária. Então, do meu lado financeiro, a gente tem 2 ou 3 ações que a gente reduz a carga tributária lá na ponta, de forma legal, mas que a gente usa da inteligência, né? Eu falo que para todo problema existe uma solução. E quando... Pessoal, quem gosta de problemas aqui? Levanta a mão aí. Quem gosta de problema? Eu amo problemas. Eu gosto de problemas. Você quer ficar rico? Quer ficar milionário? Resolva problemas. Resolva problemas. Na área de startup a gente fala, qual a dor do setor que você trata? Se você é comum, se você não resolve nada, sua mão de obra é barata. Você fala assim, ó, eu sou especialista em resolver problemas. O cara fala, oh, esse cara é bom, hein? Vou lá nele. Eu sou especialista em resolver o problema fiscal. Opa! Eu sou especialista em resolver o problema jurídico. A pessoa fala, nossa, ele vai resolver meu problema. Quanto é que custa isso? É igual o Mastercard, não tem preço. Não tem preço. Ele vai resolver o meu problema. Quanto que você pagaria para resolver um problema seu hoje? Você pagaria tudo. Essa é a diferença. Então, sempre que você for orar e agradecer a Deus, agradeça a Deus pelos problemas e peça a Deus para que te dê sabedoria para superar os obstáculos e corrigir os problemas da sua vida. É diferente, né? Eu não quero problema. Não, você faz parte da vida. Peça sabedoria. Eu acho que vai ser bem melhor para você, né, Graça? Né? E aí, as cooperativas 8.9, formato jurídico ideal, pode ser limitado pelo excesso de burocracia. Foi o que nós estamos falando, né? Então, o excesso de burocracia é tudo isso. Olha o rosto da economia solidária: 56% são homens e 43,6% são mulheres, né? Olha, motivações. Por que o trabalhador aderiu a esse modelo? Ele aderiu porque fonte complementar de renda. Então, muitos entram na economia solidária como uma fonte, né, de aumentar a sua renda mensal, sua renda diária. Então, você tem aquela esposa, muitas vezes, que a Paola até falou, que ela vai, até muitas vezes, para o mercado informal, e ela vai fazer bolo para complementar a renda, né? Você tem aquele chefe de família, que hoje ele utiliza de um aplicativo, para poder, nas horas vagas, ou muitas vezes ele trabalha dia sim, dia não, e ele vai usar desses aplicativos hoje, né, para poder gerar renda, né? Mercado colaborativo. Alternativa ao desemprego. Pessoal, nós estamos hoje com uma mudança terrível. O fim dos empregos. Lembra isso, Hélio? 1980, década de 90. Qual? Sim, falava do fim dos empregos. Fim dos empregos. Aí você falou, Décio, realmente o cara tinha razão. Os empregos acabaram. O Márcio estava me contando que ele desistiu de trabalhar algum tempo atrás. E eu também. Aos 29 anos, eu trabalhava com carteira assinada, CLT, e eu tive assim, um desentendimento. Eu cheguei no RH e falei, daqui para frente eu não trabalho mais para ninguém. Nunca mais eu assinei uma carteira de trabalho. Nunca mais. Oi? Quem foi o culpado? Está vendo aí os caras doidos? Aí vai influenciando, as influências, está vendo? Pessoal, cuidado com essas influências. Você pode se tornar milionário. Você pode se tornar rico. Cuidado com as pessoas que você anda. Esses caras disruptivos, que pensam fora da caixinha, isso é um perigo para a sociedade, né? Então temos que ter cuidado. E aí, eu falei, eu vou investir na minha pessoa,
a partir de agora eu sou o meu próprio patrão. Eu vou começar. E o mercado hoje, pessoal, ele mudou muito. A minha esposa hoje, ela não veio para o evento. Aí os nossos colegas perguntaram, cadê a Gleiciane? Cadê a Gleice? Aí eu falei, ela tá trabalhando agora. O que ela está fazendo? Está vendendo a voz. Ela virou uma vendedora de voz. Voz para IA. E aí, onde é que é o escritório? Não, é no celular dela. Ela baixou o aplicativo e ela está vendendo a voz dela para uma IA na China. E aí, a remuneração é boa, tá? R$40 por hora. Agora o trabalho é duro. Ela está gravando 10 horas por dia. Eu falo 1 hora, estou morto. Agora, para a mulher é bom, né? me perdoa, mas... Não, eu falo pouco. Não, e o melhor de tudo, que foi o seguinte, eu falei, eu chego em casa e tal, ela está trabalhando lá, aí ela chega e começa a conversar, eu falei, rapaz, essa mulher vai me dar dinheiro. Eu vou colocar essa mulher, ela vai me trazer grana, esse dia vai ganhar dinheiro. Aí eu peguei, passei esse serviço para ela, está falando 10 horas. Eu falei, não, agora eu vou chegar em casa e vou deitar no sofá e vou dormir e vou estar tranquilo. Ela ficou mais estressada. Agora ela fala mais. Ela pegou o ritmo. Eu pensei que eu estava com o meu problema resolvido, mas não consegui resolver meu problema. Mas pelo menos uma coisa boa, né? Dinheiro em casa. Pessoal, olha como a relação de trabalho mudou. Olha só a relação de trabalho, como que ela mudou. A gente está falando de uma pessoa que está na sua casa, que tem um aplicativo do outro lado do mundo, que ela está recebendo para falar. Olha a loucura que nós estamos vivendo, de disruptura de mercado. Então aquele mercado, aquela economia dos anos 80, dos anos 90, de 2000, ela não existe mais. É mudar ou morrer. É o fim dos empregos como nós conhecemos. E algumas profissões desapareceram, né? Algumas profissões desapareceram. Vocês querem ver? Eu falo isso nas minhas palestras e algumas pessoas não acreditam. Profissão de advogado está com dias contados. As oligotechs hoje, elas vêm numa velocidade terrível, né? E o advogado, aquele que a gente tinha como tradicional, ele não vai existir mais. Ele vai ser um consultor jurídico. Ele não vai deixar de existir, mas ele vai ter que se readequar a essa nova modelagem. Vocês querem ver outro? Médico. Estão com seus dias contados. Já existe hoje hospitais 100% digitalizado e robotizado. Então olha só, daqui a 10 anos nós vamos estar aqui no palco e vocês vão falar, realmente você tinha razão, né? Então a gente já vê hoje alguns médicos fazendo Uber. Não estou falando besteira, tá? Eu peguei um Uber esses dias, eu tinha um biomédico, né, que ele está fazendo Uber. Ele acha melhor fazer Uber do que exercer a profissão. Olha o que nós estamos falando, tá? E aí vai um monte de situação. Busca por maiores ganhos, o coletivo, tá? Então você ganha força, você ganha estrutura. E atividade na qual todos são donos. A Graça acho que chegou aí, o Nil também chegou aí lá na empresa. Então a gente tinha uma estrutura gigante de sala, né? E eu não tinha um funcionário. Eu tenho parceiros de negócio. Eu sempre falo, valorize as suas habilidades e reconheça as suas limitações. Hoje eu preciso estar com pessoas que são melhor do que eu. Não tenha medo, pessoal. Eu preciso de pessoas que sejam melhor do que eu, que caminhem comigo. E isso eu tenho. Então,
a Graça me trouxe uma demanda, primeira coisa que eu falei para ela, ó, vou ligar por uma pessoa que é extraordinária, que é muito melhor do que eu nesse segmento, e nós vamos conectar para a gente conversar. Você está disposto a ceder, a se doar, sair dessa linha de frente para você poder produzir? Você tem essa mentalidade hoje? Você está preparado para isso? Para dividir? Isso é um desafio para a gente como ser humano. Esse é o maior desafio, é dividir, cara. A gente está muito no nosso ego. Eu sou o cara. E aí o que eu mais gosto, João, é o líder servidor. O líder servidor. Ele tem uma historinha legal, que eu sempre conto ela, minha filha, desde os 14 anos que ela trabalha comigo. Eu tinha um escritório pequeno nessa época, na área de terapias, e eu contratei ela para ela poder ser a recepcionista. E aí, naquela recepção, ela teve que servir o café. Quando ela foi servir o café, o que aconteceu? Ela falou assim, eu não sou pago para servir o café. Aí eu chamei ela, quando o pessoal saiu, você lembra quem serviu o café ontem? Fui eu. Você sabe por que eu servi o café? Porque eu sou o dono. E o dono, que você acha que é dono da estrutura, você é um servidor do seu cliente. Hoje, se você entrar em qualquer uma das minhas estruturas e minha filha estiver à frente, primeira coisa que ela vai perguntar, você aceita uma água? Você aceita um café? Então essa educação a gente constrói ela dentro de casa, tá? Então aqui, ó, saúde financeira, sobrevivência versus sustentabilidade. Para 45% do ES e fonte principal de renda, para 43% é complementar. Então nós temos 43% paga despesa e geram sobra, 43% apenas cobre custos e 13% opera no vermelho, né? Então essa é a estatística aí que nós temos, né? A dinâmica comercial, né? Os mercados locais e barreiras físicas, tá? Então o importante é que a gente consiga fazer com que esse ecossistema ele possa, né, se retroalimentar, e que ele consiga fazer com que essa roda, ela consiga, essa engrenagem possa rodar, que é o que a gente sempre busca, né? Energia infinita, né? Energia infinita. E, olha, posso dar aquele spoilerzinho? Posso? Bem, nós estamos preparando, nós começamos aqui, ó, como é importante um evento desse, pessoal, vocês não têm noção de ideias milionárias que surgem aqui. É ou não é, Hélio? Daqui saiu 2 projetos grandes, são projetos, né, que vocês deveriam, primeira coisa, se conecta ao grupo lá de mentorias, Hélio, é isso? Se conecta lá, tá? Se inscrevam. Nós vamos começar a ter projetos que já estão rentabilizando. Já tem um QR Code, daqui a pouco nós vamos colocar, vocês vão acessar esse grupo, não fique de fora. Quem chega primeiro? Então vamos lá. Bacana, então nós já temos um projeto que a gente está para lançar dia 1º, né, Hélio? Vamos ter, a princípio vai ser nas cidades adjacentes aqui do Goiás. Nós vamos exportar, né, os nossos projetos sociais agora para a RID, começando pelo Goiás, né? Então estamos crescendo, e somos nós, tá? É nós. Não é o Hélio, não é o Décio, não é a Paola, não é nenhum membro aqui, somos nós, né? E nós temos que ele nasceu nacional, né, Hélio? Mas ele já ganhou características internacionais. Nós vamos resolver um problema gigante. Quem já ouviu falar em DeFi? Finanças descentralizadas. Alguém já ouviu falar? Por que você precisa de um banco? Por que você precisa de um cartão de crédito? E se nós fôssemos o banco? E se nós fôssemos os credores? E se nós pudéssemos orquestrar isso em todo o comércio? Eu estive do lado do banqueiro, tá, Hélio? Eu aprendi, não estou falando com soberba, tá, pessoal? Eu estou falando de conhecimento do que eu vivenciei, né?
Então eu conheço o outro lado de como funciona a engrenagem financeira. E agora, Hélio, nós vamos fazer o nosso primeiro banco social internacional. Já tem nome, já tem estrutura, já está pronto para ser lançado aí, tá? Vai dar independência para todos nós. Nós vamos fomentar a nível mundo. Segundo e terceiro setor, que isso que é importante. Importante é empreender no terceiro setor. Então, eu sempre venho falando aqui, os nossos projetos é projeto de empreendedorismo social. É isso que nós estamos fazendo a revolução. Né? Então, nós vamos construir algo que vai mudar toda a economia global. Olha só, eu estou ousado. Eu não estou falando economia Brasil. Quem conhece de DeFi, finanças descentralizadas, nós estamos falando de uma mudança global. Podem me cobrar isso aqui, tá? Isso não é conversa, já está em andamento. O vácuo do crédito, olha aí o problema. Ó. O crédito, barreiras institucionais, né? Os bancos privados respondem a 3% só de financiamento. Acessado, evidenciando a incompatibilidade com o sistema. Né? A resposta solidária. Bancos comunitários, cooperativas de crédito, surge como a principal alternativa, baseado na confiança. Então, isso eu fiz período ali da pandemia, eu fiz uma reunião com o Fundo Internacional. E lá está escrito lá que a concepção dos grandes play, elas mudaram. A questão é, eu como empresa pego o dinheiro no fundo. A pergunta que o fundo faz hoje, o que você entrega, o que você devolve para a sociedade? Isso a gente chama hoje ESG. Vocês vão ouvir muito essa sigla. Que para tomar dinheiro, eu tenho que ter muito essa sigla alicerçada dentro dos meus negócios, que significa, traduzindo para o Brasil, eficiência, sustentabilidade e gestão ambidestra. Né? Então, isso é o que nós vamos ter agora. Participação, envolvimento direto todos os sócios, decisão, processos democráticos e coletivos, execução, trabalho coordenado, autogerido, controle, transparência e prestação de contas. Né? E aí nós estamos fazendo a revolução disso. Quando a gente falar de DeFi, finanças descentralizadas, isso é a revolução já disso que nós estamos propondo aqui, tá? Então, assim, ó, o ecossistema interdependente, apoio às redes, articulação, força do setor, conexão local, comunidade. Então, aqui nós temos o principal motor, que é a comunidade. Nós temos a liderança das comunidades aqui presente. Então, o nosso principal motor, ele já está disponível. Você já é uma peça fundamental dentro desse processo, que é o mais difícil. Por incrível que pareça, o mais difícil não é o capital, são pessoas. São pessoas. Tá? Eu posso ter o melhor projeto, mas se eu não tiver pessoas envolvidas, eu não vou ter resultado. Eu posso ter a melhor IA, ela não vai fazer o que você faz, que é o networking, que é estar próximo, que é conhecer a sua comunidade, que é tratar a dor de quem está do teu lado. Isso IA não faz. Né? Então vamos parar de acusar a IA pelo seu insucesso. Ah, mas isso é culpa da IA que eu estou desempregado. A IA vai me deixar desempregado. Vamos utilizar da inteligência artificial ao nosso favor. Você sabia que, por incrível, rapidinho, você sabia que tem hoje inteligência artificial contratando pessoas? Porque hoje, olha, tem uma inteligência artificial que ela faz toda a parte de despacho de cartório. Ela é um despachante de cartório. Mas ela não consegue levar o documento para assinar lá no cartório, que tem que ser presencial. E aí tem lá hoje uma plataforma que ela fala assim: IA tal, contrato humano para fazer o serviço.
Olha, a inteligência artificial está contratando humano, gente. Que coisa, hein? E tudo isso está acontecendo e você está aí parado, né? Com a boca cheia de dentes, esperando a morte chegar. Né? Conquistas. Balanço da economia solidária. Conquistas e futuro. Conquista, inclusão e produtividade. Políticas públicas. Resiliência comunitária. Né? Desafios, a desburocratização. Né? A escala de mercado. E aqui, educação permanente. Pessoal, nós estamos... Esse desafio, Hélio, nós já vencemos. Nós já vencemos, pessoal. Tá? Por que nós já vencemos? Burocratização. A gente tem hoje o DeFi ao nosso favor. A finança descentralizada. A gente não precisa mais de governos. Eu estou falando de governo local. Eu estou falando de governos global. Global. A gente venceu aqui a burocracia. Escala de mercado. Olha aqui, ó. Olha a escala de mercado que nós temos aqui hoje. Gigante. Aqui nós somos um pequeno grupo. Esse grupo aqui, pelo menos, reconhece mais 10, 15 associações. Aqui a gente já tem aqui envolvido nesse projeto, Hélio, de 3 mil a 5 mil pessoas. Sem sombra de dúvida. Né? E aqui você tem a educação permanente, que é a gente estar ativo nesses eventos, né? A gente está promovendo a nossa comunidade, levando conhecimento. Né? Opa, Hélio, vou poder abrir perguntas? Então vamos lá. O Hélio falou que eu tenho aí direito a 3 perguntas. Eu e a Rayane faz uma disputa desse microfone, né? É uma briga terrível, né? Rayane, você me libera? Ela liberou, então tá bom. Olha aí, ó, tá, é disputa terrível, né? Mas assim, vamos abrir aí algumas perguntas, pessoal, fique à vontade. Perguntas imorais e indecorosas podem ser feitas, tá? Pois não. Poderia levar um microfone para ela? Acho que fica legal, né? Só um minutinho. Tem um segundo microfone aí? Isso. Que eu acho que vai ficar melhor, que aí... Que é isso? Tá vendo? Isso é disputa de palco terrível. Oi, boa tarde a todos. Meu primeiro emprego foi logo num banco, né? Uma cooperativa, Sicredi. Depois foi na Caixa, lá em Fortaleza. Então, baseado nisso, e pelo que eu estou vendo aqui, a sociedade sempre fazendo permuta e tudo, eu tive uma ideia, não sei se já existe. A gente tem, por exemplo, não fazendo propaganda, né? Mas a gente tem o cartão de todos, por exemplo, que tem uma troca, né? Às vezes volta para a sociedade de alguma maneira. Então, no banco, seria possível, ou no seu projeto, ou em qualquer outro, devolutiva também em relação ao que a pessoa investiu no banco, de alguma forma? Excelente pergunta. O que a gente pretende fazer nesse e-bank social? Né? A ideia é que ele seja disruptivo, mas que ele seja também parte do seu cotidiano. Né? Na cooperativa, a gente faz aportes que no final do ano fiscal eu posso ter a divisão de lucros. Lá atrás ali. Então o que acontece? A ideia nesse projeto, nós vamos gerar um criptoativo, né, uma moeda digital, que ela vai ter circulação a princípio no Brasil, mas que a gente está estudando alguns lastros e algumas comunidades, pelo menos luso brasileira a princípio, que vão estar utilizando dessa moeda. Imagina um Pix, tá? Com front e com back ali, que a gente vai ler, que vai fazer isso. Existe estudo hoje que uma moeda social na comunidade, ela fomenta 8 vezes o capital investido. Ou seja, quando eu coloco R$100 para rodar dentro de uma comunidade, ele multiplica por 8, ou seja, R$800 que vai circular na comunidade, fomentando toda a estrutura. Então esse é o primeiro passo. O segundo passo é a troca de benefícios, de serviços, que acontece de forma natural. Tá? Então você tem ali o estabelecimento comercial, aonde ele vai ser optante dessa moeda social, e ali a gente começa a ter o quê? Um cashback, por exemplo,
né? Então, eu vou ali no hospital e ele pode me dar 10% de desconto, de cashback. Qual é o terceiro pilar? Então, eu como usuário ganho desconto. O comércio, ele atrai novos clientes. E o Estado? O Estado, existe leis de incentivo, de descontos em impostos, aonde esse comércio que participa desse bem social, ele vai ser beneficiado. Então, 3 pilares que se unem, fazendo com que esse ecossistema funcione e seja rentável para todos. Esse sonho hoje já é possível, tá, gente? Isso já está sendo realizado. Bom dia, professor Anderson. Uma pergunta bem direta. Quando que vai começar esse tal falar do banco? Olha, a gente já tem a parte de desenvolvimento de tecnologia, tá? Então isso já está em desenvolvimento. A gente acredita que no máximo 60 dias. Uau! Né? No máximo 60 dias, e assim, a gente já vai estar. Claro, quando a gente fala de startup, a gente chama de MVP, tá? O mínimo produto viável. Então a gente lança o produto, tá? E ele vai ter na versão 1, versão 2, versão 3. Mas o MVP dele, a gente já está testando. E aí você fala assim, essa ideia vem de quando? Em 2003, nós tivemos o nosso primeiro cartão de fidelidade. Lembra? Acho que todo mundo já teve um cartãozinho de fidelidade, né? Você vai naquele estabelecimento e se você apresentar esse cartãozinho aqui, você tem X% de desconto, né? Só que, claro, aquilo ali não dava segurança à operação, não dava credibilidade à operação, né? Então nós tínhamos vários gaps de mercado que hoje, com a tecnologia ao nosso favor, com esse advento que nós temos da Web3, a gente vai conseguir resolver essas lacunas que o sistema criou. Beleza? Alguém mais? Então, posso devolver? Posso devolver? Então, pessoal, quero agradecer aqui a todos vocês. Quero agradecer primeiramente a Deus, que nos trouxe a esse lugar maravilhoso. Quero parabenizar o Hélio Rosa, uma salva de palmas para o Hélio Rosa, tá? Que é o nosso mentor aqui, que é o idealizador desse projeto. Pera esse papel aqui, peraí. Deixa eu tirar uma foto aqui, que essa foto aqui tá... Só a foto, Rayane. Eu aproveitei que a Rayane correu e... Não devolvo de forma nenhuma. Então, pessoal, agradecendo a Deus, agradecendo a todos vocês que estão aqui presentes, tá? Quero parabenizar mais uma vez o Hélio, a Rayane, que não sai do meu pé, cara, eu vou te falar, é uma briga terrível por palco, né? Mas, pessoal, muito obrigado, tá? O meu contato, ele está aqui, fique à vontade, tá? Para a gente empreender juntos, tá? E aqui vocês estão vendo lá, PEBQ, é a nossa marca hoje. Vou fazer um spoiler, claro, eu vou vender meu produto, né? PEBQ, sabe o que significa PEBQ? Para empreender, basta querer. Para empreender, basta querer. Isso é o nosso propósito de vida, tá bom? Um grande abraço a todos, Deus abençoe e sucesso a todos.